Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Vinícius Nascimento, advogado, e hoje eu quero falar com você sobre direito de família, mais especificamente sobre guarda. Bom pessoal, a guarda é o direito-dever que os pais têm sobre os seus filhos menores de 18 anos para tê-los em sua companhia a fim de criá-los e educá-los. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, independente de qual dos pais tem a guarda, de qual regime de guarda que será aplicado, ambos os pais permanecem tendo o poder familiar. O pai que ele não tem a guarda da criança, ele não perde o poder familiar. Independente de com quem está a guarda e de qual seja o regime, ambos os pais continuam tendo o poder familiar. O que é esse poder familiar? É o direito e dever que os pais têm de supervisionar os direitos dos filhos, de sustentar, de cuidar, de proteger, de educar. Então não é porque o pai ele não tem a guarda que ele não vai ter essa obrigação de proteger o filho, de supervisionar seus direitos, de sustentar ele, de cuidar dele, de educar o filho. Tá bom, pessoal? Então, primeiro paradigma aqui, primeira dúvida que muitas pessoas têm e que precisam ser quebrados, tá bom? Outra coisa que eu tenho a falar para vocês é que existem 4 regimes de guarda, tá bom? Muitas pessoas confundem esses regimes, mas eu vou explicar aqui para vocês. A regra, segundo o Código Civil, é que seja aplicada a guarda compartilhada, tá bom? Então a guarda compartilhada é aquela onde ambos os pais da criança, eles vão compartilhar as suas obrigações, os seus deveres, os seus cuidados com o filho no cotidiano, a educação, as responsabilidades do dia a dia. Possa ser que a criança ela tenha residência fixa na casa de um dos pais, ou possa ser que ela tenha residência na casa de ambos. Tá bom, pessoal? Mas o fato dela ter a residência fixa, dela morar fixamente na casa de um dos pais, não impede que a guarda seja compartilhada, tá bom? Ela é a regra, ela é a melhor para educação, saúde mental, familiar da criança, é a adequada, mas é necessário que haja uma boa comunicação entre os pais, né? Se houver uma boa comunicação, ela é a melhor, é aconselhável. Caso não haja uma boa comunicação entre os pais, por mais que a ideia da guarda compartilhada seja boa, se não houver essa boa comunicação entre os pais, isso pode trazer prejuízos para a criança, tá bom? Então na guarda compartilhada, não é que a guarda vai ser, é minha, não é sua, não, a guarda é de ambos. Eles vão compartilhar essa guarda com a criança, tá? Com os deveres que eles têm para com a criança ou adolescente, tá bom, pessoal? Segundo tipo de guarda que tem é a guarda unilateral. Essa guarda é aquela que fica para um dos pais. Então, só um pai é quem vai ter a guarda da criança. Então, a criança ela vai ter a residência fixa na casa daquele pai, né? Quando eu digo pai, é pai ou mãe. A criança vai ter residência fixa na casa do pai que tiver a guarda dela, tá bom? E aí o outro, ele vai ter direito ali de visitas, vai ter obrigação de prestar o pagamento de pensão alimentícia, tá bom? E ele vai ter o poder familiar para cuidar da criança, mas a guarda vai ser apenas de um. Ele que vai ali conviver com a criança no dia a dia, enfim, tá bom, pessoal? Outro tipo de guarda que tem é a guarda alternada. Muitas pessoas confundem ela com a compartilhada, mas não tem a ver, não tem nada a ver. Ela é bem diferente, tá bom, pessoal? A guarda alternada, o próprio nome já fala, ela alterna. Ora está com a mãe, ora está com o pai. Como que ela acontece?
Quando a criança ela está junto com o pai, ele tem a guarda da criança. Aí ela alterna, depois ela fica com a mãe. Quando a criança está junto da mãe, a guarda ela pertence à mãe. Então vamos dar um exemplo, o que acontece na prática. O casal ele combina, olha, esse mês a criança, o nosso filho vai ficar na minha casa, vai ficar morando comigo. O mês que vem é na sua casa. Então, o mês que a criança está ali morando com o pai, ele que vai ter a guarda dela. O mês que a criança está morando com a mãe, é ela que vai ter a guarda do seu filho. Tá bom? Então vai alternando. Eu dei o exemplo de um mês, mas possa ser que seja de semana. Uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, ou a cada 15 dias. Enfim, os pais se combinam. E ela vai alternando. Quando a criança estiver com um, a guarda é de um. Quando estiver com outro, a guarda é de outro. Tá bom, pessoal? E o outro tipo de guarda que tem, que ela não é muito utilizada, pessoal. Ela é utilizada, assim, com bastante raridade, porque ela tem uma certa dificuldade de ser utilizada, né? Principalmente pelos pais. Então, pessoal, pela dificuldade que os pais têm, né, de estar... uma dificuldade prática de estar exercendo esse tipo de guarda, ela é pouco utilizada, que é a chamada guarda nidal. Esse é o nome definido, guarda nidal. Ela é parecida com a guarda alternada, só que em vez de a criança ficar alternando a sua moradia, são os pais que vão alternar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A criança ela vai ter uma residência fixa. E aí a mãe ela vai ficar um mês na residência da criança, cuidando dela, exercendo a guarda. Depois ela sai e no outro mês o pai é quem vai para aquela casa. Então não é a criança que vai ficar mudando de casa, são os pais. Por isso que ela é pouco utilizada, né? Acredito que você nunca viu um caso desse. Ela é pouco utilizada, mas existe e a lei brasileira não impede que ela aconteça. Então a criança ela tem a residência fixa, fica o pai ali um mês com ela, depois ele sai e aí vem a mãe para ficar um mês naquela casa com a criança. Depois troca, entendeu? Mais uma vez eu digo, eu estou dando o exemplo de um mês, mas pode ser que seja uma semana, 15 dias, enfim. Mas quem alterna são os pais, tá bom, pessoal? A guarda fixada ela é fixada judicialmente através de uma ação de guarda, ou muitas vezes ela é fixada até mesmo no próprio divórcio do casal, ou dissolução da união estável, onde ali já se trata do assunto dos filhos também, e é fixado o regime de guarda. Vale ressaltar que a qualquer tempo, a guarda ela pode ser, o regime de guarda ele pode ser alterado judicialmente. Vamos dar um exemplo que fixada guarda unilateral para a mãe da criança. E o pai ele tem notícias que a mãe ela não cuida da criança, ela sai e deixa a criança sozinha, sem comida, não tá levando a criança para a escola, a criança tá doente, não leva no médico, tá sendo maltratada, né, dentro de casa. O pai tendo provas disso, ele pode pleitear judicialmente que a guarda seja retirada da mãe e que fique para ele. Tem que ter motivos justos para isso, né? Ou na época o casal não tinha uma boa comunicação e agora eles se comunicam melhor e eles decidem não mais ter a guarda unilateral, mas a guarda compartilhada, porque esse é o melhor para a criança. Então nada impede de depois da guarda ser fixada judicialmente, ela também seja alterada, o regime dela, de forma judicial também. Tá bom, pessoal? Então, eram essas as considerações que eu tinha para vocês. Lembrando que o juiz ele sempre vai visar o que é melhor para o menor, para a criança ou para o adolescente. E que os pais eles possam visar isso também. Porque muitas vezes essa questão da guarda, os pais querem tirar vantagem em cima do outro por conta disso. E a criança é quem sofre. Então, que os pais possam ter consciência da importância e da responsabilidade disso. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo aí para falar sobre os seus direitos. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e até uma próxima. Tchau, tchau!